Vamos ao modo elétrica, noção em fase neutra e terra, Lucas. Isso mesmo, Jair. Na casa da pessoa vai ter um padrão. Isso mesmo. Você vai chegar na casa do seu cliente e vai ter um padrão que geralmente a concessionária da nossa região aqui é a CEMIG, né, A Lucas? CEMIG, isso mesmo. Dentro do padrão vai ter quais fiação, Lucas? Visão, quando começa uma instalação do zero, a concessionária vai deixar lá 3 fios, uma instalação 220. 220. Vai deixar lá 2 fases e um neutro, que é o que ela vai ligar para a gente lá. Na verdade, a gente que já tem que deixar isso preparado no padrão. É ela que vai fazer a ligação no ramal da rua, né? Mas isso aqui já tem que estar preparado para ela lá. Então, no padrão da CEMIG, nós vamos ter lá, praticamente, em 220... 220. 3 fios. 3 fios, isso né? mesmo. Seria o preto, que vai simbolizar uma fase. Uma fase. Ou um outro preto, ou um vermelho, né, Lucas? Isso mesmo. Que vai simbolizar a outra fase, padrão 220. E o nosso neutro. O neutro. Que seria no padrão azul. Isso mesmo. O bacana é o seguinte, aí. A fase a gente pode mudar a cor dela. Pode ser preto, amarelo, vermelho, não tem problema. Tem que estar identificado. Só que o neutro tem que ser sempre azul. Não pode mudar. Que é justamente para os próximos eletricistas, para as pessoas que mexer, ao correr, vai fazer alguma coisa, algum serviço lá, e é uma fase em vez de ser um neutro. Bacana. Chegou na casa do cliente, você vai em direção ao quadro QDC. Geralmente fica na cozinha, né, Lucas? Também na cozinha, no corredor, vai depender muito das casas. Casa mais antiga fica no corredor. Hoje em dia é mais usual colocar na cozinha, né? Em projeto. Diante desse quadro, você vai encontrar, então, esses fios. Na norma, no padrão, vai encontrar com essas cores. O azul seria o neutro, a fase, o vermelho ou o preto, né? Isso. E o verde, que é o nosso terra. Isso mesmo. O terra é o seguinte, Jair. O terra, o padrão já é aterrado. O padrão pro padrão é aterrado. O padrão é aterrado. Dá até uma redundância. Mas o eletricista tem que fazer um aterramento, colocar uma haste de aterramento, 2 metros, ou dependendo do projeto maior, você tem que fazer preparar o local. Mas o normal é a gente fincar uma haste. Finca uma haste, puxa um fio verde na mesma bitola do que vem do quadro. Isso é importante, previsto em norma, tem que ser na mesma bitola, por exemplo. Esse aqui é 16. Então a gente tem que puxar um verde também de 16 do quadro para dentro da casa. Isso é o padrão, sempre. E a partir do quadro para dentro, nós já temos um aterramento nosso próprio. Então, de forma bem simples, Lucas, bem explicado, no quadro na casa do cliente, a pessoa vai deparar, então, com o quadro QDC. Isso mesmo. A exemplo, nós fizemos uma aqui só como exemplo, mas tem vários modelos de quadro. Isso mesmo. Inclusive, vamos colocar aqui no vídeo alguns modelos, só para quando você chegar na residência, você se deparar com essa situação. Isso mesmo. Dentro do quadro, Lucão, nós vamos ter quais os fios? Então, vindo do quadro, temos o neutro, vindo direto do padrão. Numa casa 220, vai ter 2 fases. Pode ser preto, vermelho, branco, cinza, vai depender de quem puxar, o eletricista. E o terra. Então, por norma, Lucão, qual é a norma? A norma 5410. Ela já fala pra gente as cores. Você pode usar, é obrigatório. Terra é sempre verde. Azul é sempre neutro. Passou disso, você pode usar qualquer cor para a fase. Aí o nosso aluno pensa, Lucas, mas por que o verde? Como assim terra? E se parar para poder pensar, na sua televisão e na maioria dos eletrodomésticos, o seu plug, o seu conector, o seu plug macho, ele vem com 3 pinos. Isso mesmo. Aonde nós temos o que nesses 3 pinos, Lucas? É justamente isso que a gente acabou de falar. Um vai representar uma fase, o do meio vai ser sempre o terra, e um vai ser um neutro, ou pode ser a outra face e for o caso de 220. E o que acontece? O pessoal vem cá e arranca isso aqui, porque na tomada dele não é do novo padrão, 2P mais T. Então, tem muitas casas que a gente executa trabalho que realmente não tem o terra, né? Então, as pessoas cortam esse pino do meio por não ter o terra, que é o aterramento. Lembrando que o aterramento é fundamental no quadro numa instalação, isso mesmo. Para efeito de segurança, né? Segurança dos equipamentos, segurança da pessoa, um raio que acontecer, cair, entrar para dentro da casa, o aterramento já vai dissipar. É lógico que trabalhando em conjunto com outros dispositivos que a gente vai explicar, vamos falar também. Então agora você entende por que o conector, o plug macho, ele tem esses 3 pinos. Um para fase, um para neutro e o outro então para o terra, que é justamente esse fiozinho azul. Para não confundir muito, Lucas, vamos trabalhar com 3 fios. Vamos tirar uma fase
imaginando que na casa do cliente, então, é 127. O mais usual, né? O mais usual. Isso. Vamos tirar aqui o vermelho. Tá, beleza. Temos 127. 127. Então você está entendendo agora que a gente tem uma fase que simboliza o preto, né? Isso. Temos o neutro, que simboliza aqui o azul, e temos o nosso terra. Aí ele bate certinho com o nosso plug macho. Isso mesmo. Entendeu a noção, então, de fase neutra e terra? É o que vai deparar, então, dentro de um quadro Isso QVC. Vai ter lugares que você vai chegar lá, vai ter uma cor só. Muitas vezes 3 fios azul ou 2 fios azul. Mas aí também você vai depender das ferramentas necessárias para você identificar qual que é fase e qual que é neutro. Então, Lucas, de forma bem simples e explicado, né? Ele deu para entender, então, as cores e saber que cada cor representa fase, Isso neutra e mesmo. terra. Mas tem situação, Lucas, que o eletricista ou o dono da propriedade não segue a norma, Lucas. Nossa. Quando abre o quadro, o QDC, o que tem lá dentro? Cores repetidas. Cor repetida, 3 preto, né? como exemplo aqui de um vermelho. O que eu faço numa situação dessa? Não, aí entra o modo que a gente falou de ferramentas, Jair. Ferramentas. Você precisa de ferramentas para te auxiliar na hora de trabalhar. Ou você não vai sair colocando a mão em cada fio sem saber se tem energia, se não tem. Você não pode arriscar, né, Jair? É verdade. A nossa vida em primeiro lugar. Então, Jairzão, caneta de teste. Caneta de teste para descobrir o que, Lucas? Descobrir fase. Olha que bacana, olha. Então, você vai olhar os fios lá, deixa eu ver. Eu tenho que descobrir o seguinte, Lucas. Eu tenho 4 fios aqui. A minha preocupação é de que está a fase, porque eu posso tomar choque com isso. Sim, Né? sempre. Então, essa ferramenta é para descobrir a fase. É para descobrir aonde tem fase. E o legal é o seguinte. Não, mas peraí. Eu vou ter que descascar o fio para depois descobrir. Não. É só, basta apenas encostar no fio. Ela já te fala, tá vendo que não acendeu? Não está energizado. Não está energizado. Então, vamos testar o próximo. Não está passando energia. Pode ser um neutro. Pode ser, ou tá desligado. Tá desligado. Mas bacana. Atende o que a gente quer. Ó. Tá vendo? Olha, acendeu e apitou. Então, ou seja, aqui tem fase. Esse fio aqui, já você tem que tomar cuidado ao trabalhar com ele, porque tem fase. Se você estiver procurando uma fase, bacana, achou. Mas se estiver livrando da fase, desligou algum disjuntor lá e vai fazer a manutenção e tá brilhando aqui, tem problema. Confere o outro, falta o último. Vamos ver? Não tem. Tem fase também. Então aqui agora, Lucas, eu sei que dentro desse quadro, esse fio preto é então a minha fase. Isso mesmo. Como ele não está colorido nas cores conforme manda a norma, eu posso já passar uma fitinha aqui nele, para eu saber, né, Lucas? Você já identifica ele previamente, que né? ele é a nossa fase. Então, os demais aqui, um vai ser o neutro, ou pode ser retorno de alguma lâmpada, ou algo desse tipo. Aí tem que sair averiguando. Mas é uma simulação dentro de um quadro QDC. É o que você vai pegar no dia a dia. No dia a dia é isso que você vai se deparar pela frente. Muitas vezes 3 fios azul, usando fio verde para fase, isso acontece. Ainda mais instalação antiga, aí que acontece mesmo, né, Jair? Bacana. Gostou da dica? Continua assistindo as aulas.